Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Alegria mais uma vez de estarmos aqui, graças a Deus. Meu coração está pulando de alegria por mais este momento. Estamos na 13ª lição do quarto trimestre de 2025 da revista da editora Betel. Estamos na última lição deste ano de 2025 e queremos agradecer a você que esteve conosco nessas 13 lições. Estaremos finalizando agora e queremos pedir a Deus que derrame toda sorte de bênção sobre você e sua família. Que Ele abra as comportas do céu e derrame sabedoria e direcionamento sobre a sua mente, sobre a sua vida. Assim como eu sempre oro e peço a Deus unção, que é o mais importante da parte do Senhor para quando nós estivermos aprendendo. Assim eu peço também que Ele derrame unção sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos falar nessa lição sobre o apóstolo Paulo, um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. Claro, temos Jesus, que é o personagem central da Bíblia e de toda a história da humanidade. Temos também o personagem chamado Pedro, que nós estudamos nessa revista, que eu acho também um personagem muito compatível com as nossas vidas, o que ele passou com o que nós passamos também. E o apóstolo Paulo foi um homem cheio de conhecimento terreno, mas lhe faltava algo, conhecer Jesus Cristo. Então vamos estudar essa lição, mas antes eu quero te pedir, meu amigo, que você se inscreva no nosso canal. Bem abaixo deste vídeo, próximo da descrição, tem a opção de se inscrever. Se inscreva, tem o joinha também. Clique no joinha, no gostei. E se não for pedir demais, compartilhe. Tem a setinha aí embaixo também. Você pode compartilhar no seu Instagram, no seu WhatsApp, nos status, nos seus grupos familiares. Fazendo assim, você estará me ajudando, nos ajudando a compartilhar a palavra do Senhor. Pois eu tenho certeza que muitos precisam ouvir essa palavra. E vai ser edificante não só para a minha vida e não só para a sua, mas para muitas outras pessoas. Que Deus abençoe você por essas atitudes. E vamos comigo darmos entrada nesta lição que será marcante. Quem era Saulo? Saulo vem do hebraico, tem raízes hebraicas. Dá uma conotação do nome de Saul, do rei Saul. Claro que esse Saul que tem um H no meio das letras ali, mas o Saulo traz dessas raízes, né, essa conotação, essa ideia de Saul. Saulo era um judeu, fariseu, né, era estudioso daquela época. Ele mesmo diz que ele cresceu através da vida de Gamaliel, um grande estudioso daquela época, uma referência como estudioso, referente às leis mosaicas, referente à própria Torá. Então, Saulo cresceu naquele ambiente de conhecimento. Ele era natural de Tarso da Cilícia, hoje é o sul da Turquia. Ele era da tribo de Benjamim e ele era membro do concílio do Sinédrio. O que era o Sinédrio ali, esse concílio? Era a assembleia de 71 líderes. Quem que tinha? O sumo sacerdote, alguns anciãos e também alguns escribas. E Paulo, mesmo sendo novo, ou ainda conhecido como Saulo, ele fazia parte desta liderança desses 71 líderes. Ele era um poliglota, ou seja, falava 4 línguas: o aramaico, o latim, o grego e o hebraico. Só até aí já damos a entender o tanto que Paulo era referência naquela época, era estudioso, era comprometido com os estudos daquela época. E em Atos capítulo 18, versículo 3, o médico Lucas relata, e dando ênfase à própria palavra de Paulo, onde Paulo diz que ele era fabricador de tendas, ele fabricava tendas para não ser pesado para os seus irmãos. Claro que aqui ele já tinha se convertido ao evangelho, mas aqui eu quero trazer o que Paulo fazia, né? O que era ali o convívio de Paulo, o trabalho de Paulo. Então ele fabricava tendas para não ser peso para os irmãos, para os amigos daquela época. Ele já era um pregador do evangelho aqui e ele fabricava essas tendas para financeiramente não ser peso para os seus amigos. Sabemos que naquela época o mundo vivia em uma dificuldade financeira muito difícil. O Império Romano
reinando naquelas terras e os impostos eram muito elevados, fazendo com que isso ficasse financeiramente difícil para as pessoas daquela época. Saulo participou da própria morte do jovem Estevão, aquele pregador, aquele combatente. Ele foi apedrejado, Estevão foi apedrejado, e no capítulo 7 para o capítulo 8 de Atos, vai dizer que Saulo estava justamente ali na morte de Estevão, consentindo com a morte, onde que Estevão foi morto aos pés do jovem Saulo. E de perseguidor, Saulo passa a ser perseguido, se transformando num pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Em uma visão, como todos nós já sabemos, Jesus confronta Paulo. Saulo pega as cartas ali com os religiosos da época para que pudesse ir até Damasco e prender crentes cristãos que seguiam, discípulos que seguiam a Jesus. E a palavra do Senhor fala que Paulo entrava nas casas com muita arrogância, truculência, violência, arrastando homens e mulheres, inclusive crianças de suas casas. Muitas eram presas, outras eram até mesmo chicoteadas, passavam por torturas, sofrimentos para que negassem a fé em Cristo Jesus. Mas ele indo para Damasco, ali no caminho, aparece uma luz muito forte, onde que Paulo não se assegura e cai daquele cavalo onde ele estava, e pessoas ao redor, soldados romanos ali, ficam assustados com aquela visão, que não só Paulo viu aquela luz, mas também aqueles que estavam do lado dele. E aquela luz, de dentro daquela luz, sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, já reconhecendo que era o próprio Deus vivo, ele diz: Senhor, Senhor, quem és tu? E ele gostaria de receber a confirmação. E aí o Senhor fala para ele: eu sou aquele quem tu estás perseguindo, quem tu persegues. Meus amigos, eu fico imaginando quantos anos, quantas pessoas, mulheres, crianças, inocentes, homens, morreram nas mãos de Paulo, foram sacrificados, foram torturados, viveram uma vida de sofrimento, de perseguições por causa de Saulo. Mas chega um momento que Jesus fala: basta. Quantas vezes eu e você achamos que estamos no anonimato, estamos esquecidos. Achamos que o próprio Deus tampou seus próprios ouvidos para não nos ouvir, que as nossas orações parecem que não passam mais do teto. Quantas vezes eu e você achamos que as mãos do Senhor estão encolhidas e não estão estendidas para nos abençoar? Quantas vezes achamos que o Senhor tampou os seus olhos para não ver os nossos sofrimentos? Mas isso é enganação do nosso próprio coração, de nós como seres humanos. O próprio Jesus está contemplando tudo o que nós passamos. Se nós vermos a história da igreja primitiva, quantos sofrimentos, quantas perseguições, quanta crueldade, quanta injustiça. Nós vamos ver que mesmo assim, nós pensamos: Senhor, mas por que o Senhor não agiu? Porque Jesus age no momento certo. E para todo o deserto tem um propósito. O deserto é a nossa escola de vencedor. Crente passa pelo deserto para poder aprender, se revigorar. É no deserto que Deus cuida de nós, que Deus aumenta a nossa fé, que nós nos tornamos mais dependentes de Deus. A provisão vem no deserto, assim como foi para o povo de Israel. Veio o maná do céu, veio água da rocha. A fonte nasceu no deserto. É no deserto que nós buscamos mais direcionamento do Senhor. E eu vejo essa perseguição nos tempos da igreja primitiva como um instrumento que Deus usou para espalhar os discípulos e os cristãos daquela época. Pois eles estavam em Jerusalém, ou na redondeza ali. E a perseguição começa ali, e muitos começam a fugir, indo para Samaria, para outras cidades, até mesmo para Roma, para a Grécia, e para até os confins da terra, para fugir da perseguição. Mas quando eles faziam isso, se mudavam, fugiam, eles começavam a pregoar a palavra do Senhor lá onde eles estavam. E aí aquela semente estava plantada e iria um dia germinar para dar outros frutos. E assim foi a igreja crescendo. Mesmo com tanta opressão, mesmo com tanta tristeza e angústia, a palavra do Senhor só crescia. Quantos morreram no Coliseu? Eu li um livro e até eu te aconselho a lê-lo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mártires do Coliseu. E fica melhor. Os Mártires do Coliseu. É um livro
excelente, verídico, histórias que aconteceram. Quantos foram mortos por leões, por ursos, só porque os romanos gostavam de se divertir com a morte dos cristãos? Quantos foram pegos ali, crianças, pais de família, só porque eram cristãos e colocados na arena para lutarem, desprovidos de tudo e muitas vezes até de roupa, para lutar contra um leão, contra um urso? Quantos foram queimados vivos em fogueira só para alegrar o coração daqueles maldosos, daqueles que não criam no Senhor, mas queriam aproveitar dos inocentes? Existem outros livros também, como este aqui, As Catatumbas de Roma, o testemunho e o martírio dos primeiros cristãos, Benjamin Scott. Vai dizer várias outras histórias que são verídicas, que fortalecem a nossa fé e que nos traz ao entendimento de que nós ainda precisamos melhorar muito como cristãos. Quantos pais que foram forçados a negar a sua fé em Cristo Jesus porque os seus filhos estavam amarrados ali e prontos para ser jogados na arena para ser comido pelos leões? Os pais deveriam negar a Jesus. Essa que era o jogo sujo daquelas pessoas. E muitos não negaram, perderam seus próprios filhos, mas não negaram Jesus Cristo. Eu e você não podemos negar a nossa fé que temos em Jesus. Lutas, pedradas, dificuldades todos nós temos, mas não negue. É certo que aquelas vidas alcançaram Jesus Cristo, alcançaram o céu. E mais um, só mais um que eu gostaria de estar recomendando para vocês. História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Grande escritor, grande historiador. Os primeiros 4 séculos da igreja cristã foram de sofrimentos, foram de angústia. E Saulo teve a sua contribuição. Saulo teve a sua contribuição. Mas quando ele encontra Jesus Cristo, Jesus demonstra para ele: olha, Paulo, olha, Saulo, quem manda aqui sou eu. Você não manda em nada, você não sabe de nada. Deixa eu trazer para você o meu conhecimento, o meu amor. Deixa eu te transformar, libertar a sua vida. E foi assim que ele fez. Ele chega a Damasco e ali fica durante 3 dias. Jesus aparece para Ananias, um discípulo, e fala: Ananias, vai à rua direita. E ali está Saulo, ore por ele, pregue para ele. E Ananias assusta, fala: Senhor, mas esse não é aquele perseguidor. Ananias fica com medo. Mas ele vai obedecendo o chamado de Jesus Cristo. E quando chega ali, Saulo está há 3 dias sem se alimentar, orando, buscando o direcionamento do Senhor. E ali, quando Ananias ora por ele, coloca as mãos sobre ele, como escamas caindo dos seus olhos, assim foi. Ele começa a enxergar, porque antes ele tinha ficado cego com aquela visão, há 3 dias atrás. Mas aí Deus, Jesus, recupera a visão para ele. Aí aquele homem que era perseguidor, ele passa a ser perseguido. Porque as pessoas, os líderes, os judeus daquela época que não conhecia Jesus, que se dizia escribas, que se diziam os fariseus, começaram a perseguir Saulo neste momento. E aqui ele começa a ser conhecido como Paulo, o pregador. Tanto é que dentro da própria igreja, muitos crentes temiam. Até dentro de Jerusalém, muitos discípulos temiam: ei, eu não quero esse Saulo aqui próximo não. Porque muitos ainda não criam na sua conversão. Achavam que ele era um lobo vestido de ovelha. Mas o Senhor Jesus já havia feito a transformação na vida de Saulo. O transformou, glória a Deus, para ser perseguido. E ele agarra isso com muita força. Ele vai um certo tempo para o deserto para estar a sós com o Senhor, aprender mais e mais com o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas doutrinárias, ou também chamadas de epístolas, doutrinárias, mas também consoladoras, exortadoras, onde que ele nos chama para vivermos em santidade, nos chama para viver o que Cristo chamou para nós. Ele sofreu prisões, açoites, naufrágios e rejeição. Certa vez, ele estava na sua 3ª viagem missionária, sua 3ª e última viagem missionária. Ele estava preso, passou por privações de alimento, frio. E aí ele estava indo preso para Roma. E vem uma tempestade muito forte no mar. E o líder daquela época, o capitão daquela época, um romano, ele se amedronta
e fala: eu vou perder muitos presos e não fugir, se esse navio vier a naufragar. E sabemos que naquela época, todo líder romano que perdesse que fosse um preso, perderia a sua própria vida e até mesmo de seus familiares. Ele se amedronta muito, mas Paulo, como líder, direcionado pelo Espírito Santo, se levanta e fala: ei, capitão, ninguém irá fugir, ninguém irá morrer, você não irá perder nenhuma vida aqui, todos nós seremos salvos. Só que aquela tempestade se intensifica e aquele navio se naufraga, porém todos se salvam, pois já estavam próximo de uma ilha chamada Malta. E aí, chegando nessa ilha, eles estavam ali perto de uma fogueira e vem uma cobra e pica a Paulo. Neste momento, Paulo levanta o seu braço, a sua mão, coloca essa cobra ali em cima daquela fogueira ali, ela se solta e aí muitas pessoas falam: olha, Paulo vai morrer, amanhã essa hora Paulo já está morto, porque essa cobra é uma das mais venenosas dessa ilha. E aí o tempo passa e Paulo não sente nenhum mal, mas muito pelo contrário, aquela cobra morre. Olha o milagre de Cristo Jesus. Jesus protege Paulo e aquela cobra, como se ela mesma tivesse engolido o seu próprio veneno e morrido. E aquelas pessoas ali da ilha começam a adorar a Paulo, se ajoelhar: ah, é um Deus, é uma divindade. E aí Paulo aproveita o momento para pregar Cristo. Quantas vezes eu e você, muitos de nós, num momento desse, chamaríamos a glória para nós: olha, o meu sangue é forte, matou aquela cobra, eu não morri, a glória é minha, eu sou um Deus mesmo e tal. Muitos fariam isso, mas Paulo não, compromissado com a palavra do Senhor Jesus. Ele vira para aquelas pessoas e começa a pregar Jesus, começa a pregar a palavra do Senhor. Olha, Jesus um dia morreu, o único Deus está lá no céu, Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, morreu por mim e por você. E muitas pessoas creem em Jesus. Por quê? Porque Jesus foi pregado. Porque Paulo naufragou. Paulo estava preso, mas até mesmo através das prisões, através de uma picada de cobra, através de um frio, através de perseguições, a palavra do Senhor há de alcançar os confins da terra. Aquelas pessoas que estavam numa ilha, talvez ali isoladas, mas Deus manda Paulo para pregar o evangelho para elas. Ah, mas Paulo está preso. Não tem problema, a palavra vai chegar. Mas Paulo está indo para Roma. O Senhor faz o desvio. Nem que ele use a própria natureza para que Paulo chegue. Nem que ele use a própria natureza para que eu e você chegue pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus pode te usar no leito de um hospital. Deus pode te usar aí na sua casa. Deus pode te usar onde você estiver. Entenda, todo transtorno que vem, Deus está neste negócio. Deus está te direcionando. Deus está falando com você. Toda luta e dificuldade. Eu mesmo, é a segunda vez que eu estou gravando este vídeo. A primeira vez eu apaguei o vídeo sem querer. Tentei recuperar e não consegui. Falei: Senhor, obrigado. Não fiquei nervoso com isso, não fiquei irado, muito pelo contrário, estou aqui gravando novamente, porque eu sei que é da vontade de Deus e o Senhor irá operar maravilhas na minha e na sua vida através deste segundo vídeo. Glória a Deus, aleluias. Comece a entender que Jesus está no controle de tudo. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Aleluias. Paulo, ele participou do concílio em Jerusalém. Assim, depois que ele aceitou a Jesus como Salvador, passou um tempo e ele participou deste concílio. Reuniu-se vários discípulos, apóstolos ali, para entender sobre a circuncisão, se realmente os gentios deveriam se circuncidar ou não. E Paulo defendia a não circuncisão dos gentios, porque dizia que através do batismo nas águas já se confessava Jesus como único e suficiente Salvador. Então sai a circuncisão e vem o batismo na água e com o Espírito Santo. Essa é a real marca do Espírito de Cristo Jesus na nossa vida. É a real marca do crente. Aquele que é batizado nas águas, aquele que é batizado com o Espírito Santo. É sinal que o próprio Espírito Santo está selando a sua vida. Aleluias. E eu quero trazer aqui alguns assuntos que Paulo traz em suas epístolas. São vários, mas eu destaquei alguns aqui. O primeiro está em Coríntios, capítulo 11 e versículo 1, que ele vai falar uma palavra muito de coragem. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Que exemplo que Paulo dava, hein? Que transformação. Eu devo falar isso, você deve falar essa frase.
Mas nossos exemplos têm que condizer com Cristo Jesus, com o que Cristo Jesus deixou para nós. Não adianta eu viver uma vida de fé se não tiver boas obras. Como o próprio apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, sobre os frutos do Espírito Santo, que um dos que se destaca ali é a temperança. Se eu não tenho temperança, como eu vou dizer que eu sou imitador de Cristo? Se Cristo, ele vivia na temperança. Como que eu vou dizer que eu sou imitador de Cristo se eu não tenho amor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13? Que o amor é o vínculo de Deus, é o vínculo da perfeição entre Deus e nós e o ser humano. Se eu sou discípulo de Cristo, se eu imito a Cristo, eu devo ter essas qualidades, essas características. Os frutos do Espírito, o próprio amor, a fé, a confiança, a lealdade. Nós devemos ter essas obras, porque como nós já falamos nas lições anteriores, a fé sem obras é morta. E obras sem fé não te leva à salvação. Quem confessa Jesus Cristo como Salvador, está dizendo que tem fé nele e passa a ser imitador dele. Graças a Deus. E Pedro, na sua segunda carta, vai dizer, no capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Em oração, em consagração, cuidando da nossa vida espiritual e da nossa vida psicológica, mental, física, através do conhecimento, de estudos. Tanto é que Paulo, em suas cartas, algumas vezes, ele pede, olha, eu estou aqui na prisão, mas quando fulano vir, traga para mim os meus livros, os meus pergaminhos, para que eu possa continuar estudando aqui dentro da prisão. Devemos buscar este conhecimento, essa graça. E outro assunto que eu acho muito interessante é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Apóstolo Paulo vai falar que todo trabalho não é vão no Senhor. Tudo o que você faz, como dizem em Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo que você faz, que vem à sua mão para fazer, que você faz conforme se fosse para o Senhor, não é vão. Se você faz para o seu próximo, você está fazendo como se fosse para o Senhor. E esse trabalho não será vão. Ah, mas eu não vejo isso. É porque não é o momento de você ver. Vai acumulando no odre, lá no céu. Seu choro que vai caindo também. Um anjo vem, pega e leva para esse odre, espiritualmente falando. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 17, vai falar sobre as armas do cristão. Uma passagem muito conhecida. A nossa luta não é contra a carne. Não é fisicamente. A nossa luta é espiritual. Paulo vai falar sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão, a couraça da justiça. Nós devemos viver como soldados numa grande batalha espiritual. Muitas coisas que você pensa, mas isso é normal, isso é o que acontece nessa terra, nós temos que aceitar isso. Nem tudo, meus irmãos. Muitas coisas estão vinculadas ao espiritual. Tudo que nós decidirmos nessa terra está ligado no céu. Cuidado, cuidado com o que você ainda faz, com o que você fala, com o que você profetiza sem ver, sem analisar. Aonde você está, o ambiente que você está vivendo. Cuidado, cuidado com esse ambiente. E em 1 Coríntios capítulo 11 vai falar sobre orientações da ceia. Como devemos nos comportar na ceia do Senhor. E aí Paulo vai falar, olha, se vocês estão com fome, comam em casa. Porque aqui não é um jantar, aqui não é para vocês encherem barriga, mas aqui é para vocês se lembrarem da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Que Ele foi para o céu preparar moradas. E um dia Ele voltará para nos buscar. A ceia é reflexão. A ceia é para analisarmos o que nós fizemos e o que nós devemos continuar fazendo e o que nós não devemos continuar fazendo. É relembrar e agradecer a Cristo pela sua morte e pela sua ressurreição. Algumas lições que nós podemos tirar desta lição de número 13. Deus usa Paulo, um estudioso daquela época, como usa um iletrado também, como usou a Pedro. Olha que transformação que Jesus fez, tanto na vida de Paulo quanto na vida de Pedro. Se você acha assim, mas eu não tenho conhecimento, Deus não me usa, Deus quer te usar na sua simplicidade, para falar para o seu vizinho, para o seu amigo, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus um dia morreu para salvar a sua vida. Deus quer te usar no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver,
num leito de um hospital, se você é enfermeiro, enfermeira, médico, Deus quer te usar lá no consultório, Deus quer te usar, você é psicólogo, Deus quer te usar grandemente em cada consulta, em cada sessão. Se você é um enfermeiro, Deus quer te usar quando você estiver aplicando aquele remédio, quando você estiver cuidando de cada paciente. Fale de Jesus, fale, Jesus te ama, Jesus está com você, Jesus tem um propósito na sua vida. Isso é tudo verdade, tudo verdade. Pregue a verdade. Aleluia, glória a Deus. Referente à circuncisão, ficou no tempo da lei. Agora, no tempo da graça, nós vivemos o batismo nas águas e com o Espírito Santo. É isso que nos sela como verdadeiro cristão. Essa que é a marca do crente, aquele que é batizado nas águas e aquele que é batizado com o Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 4, é uma passagem muito conhecida também. No versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Mas nos versículos antes ele vai falar: eu aprendi a viver com pouco, com a escassez, como eu aprendi a viver com muito também. Eu glorifico a Deus na abundância e também na escassez. Eu glorifico a Deus nas minhas forças, nas minhas fraquezas, porque eu aprendi a viver assim, a viver com isso, porque tudo é um propósito de Deus e nós devemos aprender a viver assim. As lutas estão grandes e as dificuldades, não desista, Deus tem um propósito para tudo isso. Veja, tente entender o que Deus quer fazer através de cada luta, de cada situação. E se você não entender, descanse no Senhor, porque saibas que os planos dele são bem melhores para nós. E o propósito de Deus para você vai se cumprir, que seja este ano ainda, ou que seja o ano que vem, ou que seja daqui 10 anos, os propósitos de Deus há de se cumprir na sua vida. Ah, mas eu quero viver a minha vida agora, hoje. Mas esse é o propósito de Deus para a sua vida, viver desse jeito? Sem regras? Viver uma vida descontrolada? Uma vida sem tempo, sem momento? Eu tenho certeza que não é o propósito de Deus para a sua vida, viver uma vida desse jeito. Mas o propósito de Deus para a sua vida é que você entenda e viva como Ele quer. Como que Ele já escreveu para você. Se você já viveu um passado conturbado, assim como Saulo, deixa Deus virar a página da sua história. Assim como Paulo deixou, assim como Jesus veio e virou aquela página e começou a escrever uma nova história. Aleluias! Deixa Jesus virar a página da sua vida neste momento. O ano está virando. Comece a viver o novo para a sua vida. O novo de Deus para a sua vida. Pode não ser o seu propósito, mas é o melhor, é o propósito de Deus para a sua vida. Deixa essa página em branco e deixa Deus escrever. Deixa Deus rabiscar do jeito que Ele quer. Deixa Ele desenhar o que Ele quer para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Deixa Ele desenhar o que Deus quer para a sua empresa, o propósito que Ele quer para o seu futuro, para o seu ministério, que seja pregando, que seja cantando. Deixa Deus te usar, que seja na máquina de costura, que seja na cozinha, que seja no seu lar, que seja no seu trabalho. Deixe Deus escrever uma nova história a partir de agora para você. Se Deus transformou Paulo, não pode transformar você? Se Deus transformou Pedro, não pode transformar o seu cônjuge, o seu filho? Ah, mas é claro que pode. Só basta nós persistirmos e acreditarmos com fé que Deus irá fazer a transformação. Aleluia. Meus irmãos, chegamos ao final de mais essa lição e de mais este trimestre. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a você que ficou até o final de mais este vídeo, deste trimestre. Que Deus continue abençoando você, sua família, abrindo as comportas do céu, abençoando grandemente, que seja espiritualmente, que seja financeiramente e sentimentalmente sua família. Em nome de Jesus. Estamos deixando o mapa mental aqui na descrição desse vídeo. Espero que você possa estudar, compartilhar e entender mais. Meus irmãos, um novo ano se aproxima. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ore por nós, ore pelo meu ministério. Nós passamos lutas e dificuldades, mas sabemos que Cristo está conosco, que Cristo está nos capacitando a cada dia. Ore por nós, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.